puta saco, né? Eu já tô de saco cheio de ficar falando dessas histórias, porque pra mim Bolsonaro é passado, mas obviamente tem que tratar porque é o tema do dia. E Bolsonaro sabia de plano, diz Mauro Cid. Ai, cara, que saco. Eu digo isso que saco, porque o Brasil parece aquele... Quem lembra o nome, não é o Feitiço do Dia, ou talvez seja o Feitiço do Dia, aquele filme que um cara sempre acorda no mesmo dia, Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo. Esse filme era muito bom, era um filme que tinha o Dia da Marmota, era uma coisa assim, e o cara sempre acordava, aí ele se matava, não, acordava no mesmo dia, era uma desgraça, né? O cara sempre voltava pro mesmo dia, não tinha o que fazer, e parece que o Brasil tá permanentemente nessa situação. Estamos aqui, se vocês olharem com carinho, tá? Desde o meio pro fim de 2020, discutindo a participação, a suposta participação bolsonarista numa tentativa de golpe e as respostas da Suprema Corte com relação a isso. A diferença é o que aconteceu ao longo do processo, mas são todas derivadas de uma decisão que foi tomada pelo núcleo palaciano do bolsonarismo, que era uma decisão em si golpista, não dá pra ficar negando. E do outro lado, uma tese trabalhada pelo STF, pela elite política dirigente do Brasil, que é entregar ao Alexandre de Moraes plenos poderes para que ele tenha um inquérito e com base nesse inquérito ele possa ir para cima dos ataques dos ataques golpistas tocados pelo Bolsonaro, sim. Mas 2, da imposição do sistema político, da elite dirigente brasileira como força para além da lei. E essa história deveria ter morrido há muito tempo. Só que as partes acham que essa disputa é uma disputa particular deles e que é uma disputa concernente que é uma disputa em que a vida de todos nós tem que se submeter. Então, às vezes você vai conversar com o Bolsonaro e você fala, mas vocês não vão se posicionar? Eu falo, mas o que eu vou me posicionar? Tem a ver com essa história? Por mim, o Bolsonaro tinha caído em 2020. Por mim, o Bolsonaro não era mais presidente. Bolsonaro é um criminoso. Eu não tenho nada a ver com essa discussão. E o Alexandre de Moraes? Veja só, se vocês não tivessem alterado a composição, inclusive das indicações que vocês fizeram, a despeito, o pessoal que tá aqui sabe o que eu falar, do André Mendonça não ter sido uma indicação ruim, como falam. Não sei o que a galera tá falando aí. Ele é melhor que o Cássio Nunes. Eu acho que que a galera riu aqui. Fazer com plateia é difícil, hein? É difícil, né? É difícil, porque tem reações aí, você pensa, puta, galera, tá difícil. Mas, vamos lá. Então, a despeito disso, o Bolsonaro ele fez as indicações fortaleceram a composição, vamos dizer, establishment do STF, e é natural que ele não tenha condições de reclamar, porque onde ele tinha disputa de força, que seria Congresso, Senado e o próprio STF, ele tratou de se enfraquecer. Aí vocês vão tentar entender, porque é uma briga esquizofrênica, tá? Veja, o Bolsonaro, digite 1, vocês acham isso, tá? Quem estiver aqui... Faz um. Digite 1, você acha o seguinte, que o Bolsonaro, ele abdicou da luta política contra o STF. Então, ele cedia no STF, ele cedeu no PGR, ele cedeu no Senado. Quando houve a famosa lava-toga, ele botou o Flávio pra ficar tirando as assinaturas. Eles ficavam lá buscando as pacificações. Então, no campo institucional, o Bolsonaro tentava pacificar com o Xandão. Vocês lembram disso? Todo mundo lembra. Agora, o que ele fazia por trás? Ele se mobilizava via Forças Armadas. Então, era um jogo muito tosco. Então você perdia institucionalmente. Então, vamos lá, pro Congresso Nacional, com medo do impeachment, ele basicamente abriu as pernas com o orçamento secreto e entregou o governo pro Centrão. Vamos lembrar que no final de 2020 para 2021 foi ali que o Centrão captura o governo dele. Ciro Nogueira se torna ministro, toda aquela turma do PP e tal, a galera assume o governo, começa a tocar a articulação política do governo, transforma o Auxílio Brasil numa política de compra de votos no Nordeste, que é o que ele pretendia fazer ali. E os caras usaram isso e depois apoiaram o Lula. Como a gente falou, aliás, digite 1 se alguém lembra na live. Vocês lembram que a gente falava isso? Que ia usar o Auxílio Brasil, os caras do Centrão, pra depois fechar com o Lula e dar uma banana no Bolsonaro. Que é o que aconteceu naquelas cidades que o Centrão domina no interior. Aí o Bolsonaro cedeu. Ele já tinha cedido antes na questão do Moro, na questão do Lava Jato, mas ele passa a ceder também na
na construção de qualquer projeto econômico que fosse um pouquinho contrário ao Centrão. Minimamente. Então, a reforma administrativa que reduziu o número de municípios do Paulo Guedes, por exemplo, aquilo nunca foi sequer cogitado. Reforma tributária, o Guedes não tinha proposta para valer, também não foi cogitado. E no fim do dia, ele ficou construindo com uma turma palaciana composta por Braga Neto, por Heleno, por Felipe G. Martins, a vingança dele. E a vingança dele é a vingança mais óbvia de alguém que não consegue governar e que tenta, basicamente, concentrar poder. Vou buscar legitimidade popular de um lado, manifestações. Lembra do 7 de setembro de 2022? Lembrem, o Brasil fez 200 anos e as pessoas gritaram que esse homem era imbrochável. Não foi os conservadores que gostam da história do Brasil, a turma dos Brasis paralelos, né? Todos, Bonifácio! Dom Pedro I! Aqui que ficaram falando do pênis do Bolsonaro. Eles ficaram lá idolatrando o falo murcho de um Zé Bunda ali, né? No dia 7 de setembro de 2022, quando o Brasil completava... Imbrochável! O pessoal tá falando, pastilha... Gente, alguém tá incomodado que eu tô com uma pastilha? Que eu tô rouco e eu vou ter que cantar amanhã, então... Eu posso tirar... Vou deixar aqui no cenário mesmo, bem porco. Bom, não tá mais incomodando aí, ô chat? Vamos lá. Então, eles ficaram evocando uma revolta popular, fizeram uma manifestação golpista, de caráter golpista em 2021, isso precisa ser dito. 22, né, o 7 de setembro, teve aquele negócio dos embaixadores, teve todo o negócio das urnas, eles construíram as teorias conspiratórias ligadas às urnas, montaram núcleos operacionais e após perderem as eleições, deram um início, e esse é o ponto, eles detonaram uma série de operações, com mobilização de pessoas, com gente indo pra frente de quartel, com manifestações, com gente falando de urna, tudo rolou, gente, tudo aquilo rolou. Vocês vão se lembrar, tudo aquilo rolou. O Constantino, quando falava gato, lesmo, ornitorrinco, ele não estava falando de uma fauna complexa envolvendo vários continentes, né? Quando o Figueiredo mandava ir pra casa, frente da casa do general Freire Gomes, no momento que o Freire Gomes estava recebendo do Bolsonaro a minuta do golpe com um convite para participar do golpe, não é porque o Figueiredo tava, o Freire Gomes é simpático, ele vai fazer um piquenique pra vocês aí. Não é, Não é. Essas coisas estavam articuladas. Eles não conseguiram levar a cabo isso. O problema é que a história está se revelando ainda mais ridícula. Então, eu tô vendo a defesa que os bolsonistas estão fazendo nas redes sociais, tá? A gente precisa entender. Eles estão tentando tratar aquilo como ridículo. Puta, que golpe é esse? Quem é que despreza? Não, quem é que... são das forças especiais. Quer dizer, o cara é das forças especiais, ele recebe como forças especiais. O nome Kids é usado para vários agrupamentos ali. Inclusive, teve Kids lá na Operação Haiti. E eles não são especiais, eles são zoados. Porque é o que agora o bolsonarista tá tentando... Não, aquilo eles são os aloprados. São os aloprados? Eles são os nossos aloprados, né? É que todo brasileiro é meio aloprado. A gente pode convencionar isso aí, ó. A gente é meio zoadão, mas... Tudo indica que essa porra rolou. Eu não tenho como afirmar, seria leviano fazer qualquer acusação. Mas não adianta a gente ficar fingindo. Não adianta a gente ficar fingindo que nada disso aconteceu. Que é tudo ficção, o que é só perseguição de STF, tá? E eu não gosto disso, porque eu tô vendo o bolsonarismo fazer isso novamente, e a gente sabe que isso é desonesto. A gente pode convencionar isso, tá? Tá tudo... Abre uma enquete, digite 1 se você acha que rolou uma intentona golpista, que houve essas mobilizações, e digite 2 se acha que não. Só pra entender aqui o público, tá? Olha lá, o público aqui tá aqui. Tem alguém que acha que não? Vocês podem me fazer me inquirir, fazer uma pergunta aí. Não, nem no chat. Nem no chat. Não, porque não... Assim, é uma questão de honestidade. Só que eu posso ir na seguinte linha. Ok, agora o bolsonarismo ele está cercado. Eles estão, vamos dizer, aquartelados. Curiosamente, né? De quartel aí, muita gente ficou acampado na frente. Eles estão aquartelados, se protegendo. E a argumentação que resta a eles, na cabeça deles, é ridicularizar a denúncia. Ah, pelo amor de Deus, que despretos. O cara perdeu o táxi e não sequestrou o Xandão. A questão toda é, ele tentou sequestrar o Xandão? Se ele perdeu o táxi é porque ele é ridículo, porque é uma força especial tabajara. Sim, é uma força especial tabajara. Assim, estamos falando aqui das Forças Armadas Brasileiras que tiveram o Bolsonaro organizando uma greve que consistia em botar bomba dentro da privada, que é coisa que moleque faz em colégio. Nos anos 80, 1987. Então,
Pô, cara, é Brasil, né? Assim, as nossas Forças Armadas aí, assim, não são exatamente especializadas aí né, em coisas um pouquinho mais complexas ou execução de grandes missões, né? Tá complicada a situação delas. Então eu não duvido de nada. Aliás, ponto que eu trago pra vocês. Todas as vezes que algo parece ridículo envolvendo os Bolsonaros, é porque parece verdadeiro. É o contrário do que a gente imagina. Por exemplo, se alguém falasse pra mim o seguinte, ó, pintou um escândalo em que, os bolsonaristas estão lavando 400 milhões de reais num superchat. Eu falaria, tá aí, faz sentido. É burro o suficiente pra eles fazerem. Acho que faz sentido. Porque toda vez que eu acho algo inverossímil que vem deles, temos que lembrar, eu sei que eu tô me repetindo de algo que eu disse há 2 dias atrás, mas é o mesmo grupo político que achou por bem chamar o senador Marcos Duval, que inclusive perdeu as redes sociais dele, né? E fez uma live chorando. Foi um grupo político que chamou o Marcos Duval e falou assim, ó, acho que ele foi da SWAT, ele vai chegar no Xandão e ele vai gravar o Xandão. Eles acharam por bem chamar o Marcos Duval pra tocar esse plano. E na mesma época, eles estavam conversando com o hacker vermelho pra ele hackear a urna. Se você junta todos os elementos, você fala, pô, cara, o Kids Pretos é o menor dos problemas. Na verdade, os Kids Pretos foram os únicos caras realmente qualificados que foram chamados pra cumprir alguma missão ali. Kids Pretos, tadinho do Kids Pretos. Eles só perderam o táxi. Eu imagino o Bolsonaro assim, ó, vocês chamaram os Kids Pretos? Pô. Aí, chamamos. Chamo da SWAT antes, que é da SWAT, americano, né? Aí vem o Marcos Duval, fodendo o Marcos Duval aparece lá, com aquela cabeçorra dele. Então, o que eu peço pra vocês que estão assistindo, tá? É assim... Você mora nesse país, tá, galera? Assim, ó, esse cara é senador. Esse cara tem 81 funcionários. Esse cara vai ter plano de saúde do melhor pro resto da vida dele, tá? Esse cara, basicamente, ele enganou as pessoas falando que era da SWAT e o povo do Espírito Santo falou, esse cara vai ser senador. Esse cara é um louquinho. Sabe, antigamente tinha o famoso louquinho da praça. Toda cidade. Se você for do interior, você vai lembrar. Toda cidade tem o louquinho da praça. Esse cara é um louquinho da praça, acho que de Vitória, de Guarapari. E a galera, pô, se eu der um mandato de senador pra ele, me parece verossímil. Esse cara tá aí, né? E o Bolsonaro, o Heleno, militar. Chama ali um Marcos Duval, ele é da SWAT, não é? Deve ter os aparatos de gravação, né? Ai, cara. Eu entendo o apelo que os bolsonistas fazem ao ridículo, mas assim, dado que vivemos num país em que o ridículo e a realidade se confundem demais, isto não vai ajudar. Quanto mais ridículo, mais Bolsonaro. O único argumento que resta para os Bolsonaro é falar o seguinte: o inquérito é ilegal, porque é ilegal. O inquérito em que o acusador, a vítima, o juízo são a mesma pessoa, venhamos e convenhamos também. Essa é a defesa. E é uma defesa que deveria partir da assunção aqui de que, no mínimo, algumas pessoas andaram com essas coisas. Porque eles não vão conseguir ficar negando as provas materiais, tampouco os depoimentos. E assim, as provas que estão chegando são provas assim, ó. É mentira que o Kid Preto tava na rua, né? Aquelas conversas são de mentira. E eu lembro que eu tava falando anteontem, o Riso, que foi muito engraçado. Tá, mas assim, se juntarem a geolocalização dos caras e as imagens, você cruza o dado. A conversa que tá rolando no WhatsApp está acontecendo no mundo real, certo? Certo. Aí os caras têm. Aí fica difícil, né? Olha, não rolou nada. Eu tinha um grupo de WhatsApp, tá? Em que nós estamos aqui fazendo uma live, e nessa live nós estamos planejando explodir um banco, tá? E aí, não, mano, o grupo de WhatsApp tá com frente, mas gente, tô com a imagem da live aí, geolocalizaram o celular de nós dois, nós estamos aqui nesse mesmo lugar. Eu coloco isso, tá? Porque é estranho a gente falar isso, vir da nossa parte isso aí, mas eu não tô nem um pouco afim de ficar atacando o Bolsonaro. Eu não vou subir hashtag prendam Bolsonaro, hashtag... Eu não tô nem com sentimento de vingança, cara. Eu não tô com mais essa sensação. Eu não sei se vocês no chat estão com isso. Eu tô sendo bem honesto. Eu não tenho energia pra participar dessa briga, porque eu tenho asco dos dois lados.
Eu não consigo me posicionar o quê? Ao lado do democrata que quer me censurar logo em seguida. Porque prestem atenção. É uma guerra faccional, mas quem vai pagar o preço é você. Você vai pagar o preço da guerra faccional. Então assim, você teve uma guerra entre a facção do Bolsonaro e a facção do establishment. Vamos colocar aí. A facção do Bolsonaro vai perder e você vai ser censurado. Eu não tava no quartel. Mas você vai ser censurado. Você tá vivendo, vamos dizer, uma desconstrução da ideia, tá? Uma desconstrução formal mesmo da democracia brasileira. Você está vivendo num regime novo, que você não sabe quem controla, porque os entes não respondem publicamente pelas ações deles. O que eu quero dizer é, você sabe quem é o grupo que no fundo garante as posições tomadas pelo Alexandre? São os outros, com certeza os outros ministros do STF estão lá, mas por que eles fazem isso? Quais são os interesses? Você foi comunicado disso? Eles vieram a público, você votou, o legislativo aprovou alguma coisa? Não. Mas você está pagando por isso. Então por que você tem que ficar com as consequências disso? É por isso que você não tem que ficar defendendo esses caras de maneira alguma. E é por isso que essa guerra é uma guerra cansativa. E eu acho o seguinte, dado que nós, MBL, e você, cidadão, não tem meios de alterar o destino dessa guerra, você tem que ser um espectador e aguardar definir. Ah, definiu. Quem morreu? Foi fulano? Quem perdeu? E aí a gente tem que se posicionar e se organizar. Não há nada a ser feito além disso. Você tem que entender onde você tá, cara. Eu fui no Redcast. Tem até corte do Redcast disso, tá? E eu fui perguntado pelo Júnior, pergunta bem interessante. Ah, por que vocês não falam do Alexandre? Qual a sua posição do Alexandre? Eu falei, essa briga não é minha. E eu acho que a gente tem que se sentir cada vez mais livre pra falar, essa briga não é minha. Essa briga não é minha. Eu chamei Kid Preto? Alguém aí? Vocês chamaram algum Kid Preto pra alguma coisa? Não. Então por que nós temos que responder e atuar de acordo com a estratégia de um grupo de pessoas que são os Bolsonaro, que nem sequer convidaram a gente pra mesa? Ué, eu não fui convidado pra mesa porque eu tenho que me responsabilizar. Ah não, ó, vai lá e peite o dom. Por quê? Ah não, porque você defende... Defendo. Se é em nome da defesa da democracia ou da república... Que eu não acredito em democracia, eu sou um republicano, não sou um democrata, sou um republicano. Tá? Eu defendo a carta, o pacto, a res pública, o interesse público acima de tudo. Tá? E esse não precisa necessariamente vir através, tá, das decisões totais do sufrágio. Até porque a gente não vive num regime em que tudo é decidido pelo voto popular. É uma democracia representativa. São seus representantes que elegem, e mesmo eles não têm poderes supremos, porque você vai ter poderes diferentes que um controla o outro. É a ideia do Montesquieu, a ideia é o princípio base de uma república democrática. Quis fazer essa digressão aqui para ser claro, para não rolar corte malicioso, tá? Mas dado que nesse regime republicano nós sabemos que ele adquire um caráter cada vez mais farsesco, e dado que os envolvidos nesse cenário todo não tem compromisso algum com esse regime republicano, pedir que eu tome lado nessa briga é apenas pedir pra gente tomar tiro sem melhorar nada o game. Então eu não vou tomar lado nessa briga. O lado que nós vamos tomar é o nosso lado. Só que pra você ter poder pra sentar na mesa pra participar dessa disputa, você vai ter que fazer uma série de coisas. Aí você vai ter que fazer partido político, você vai ter que ter uma série de quadros políticos, você vai ter que ter um conjunto de ideias para se defender. Você vai ter que fomentar nas pessoas uma imaginação de algo diferente. E essa imaginação começa a ganhar repercussão popular. E aí você tem força para participar. Agora, alguém tem isso no Brasil? Hoje? Rafael Almeida Riz, alguém tem isso? Não. Ninguém tem. Ninguém tem. E quem teve próximo de possuir isso foi o Bolsonaro. E que não foi algo que ele criou. O Bolsonaro chegou nesse poder, e estamos discutindo uma figura tão ridícula, porque ele se apropriou de uma guerra que começou lá em idos de 2013, junho de 2013. Ali começou a guerra. Houve a queda da Dilma, houve um movimento, surgimento da direita, houve um monte de coisa. Tudo isso culmina na queda da Dilma, prisão do Lula, reformas de toda a natureza e eleição do Bolsonaro. Então o Bolsonaro pega uma imaginação que não foi gestada por ele, ele catalisa aquilo na figura dele, e ele teve força, quer dizer, ele teria força para fazer alguma coisa. Todas as decisões dele foram estúpidas, ou seja, ele é um péssimo general de campo, a revolução morre, e hoje nós não temos nada.
e eu acho que uma das coisas sintomáticas, não temos nada, é o fato desta população que queria mudar o Brasil e que tinha uma determinada imaginação muito pública sobre mudança de Brasil. Ah, basta ter pessoas que amam o Brasil, patriotas, combatendo a corrupção, enfrentando bandido, que o Brasil vai andar. Lembra? Era a imaginação por trás da eleição do Bolsonaro. Me fiz claro nisso? A galera aqui, me fiz claro? A imaginação da eleição do Bolsonaro em 18 era essa. Essa imaginação foi substituída por eu vou fazer você prosperar. Você vai prosperar. É esse cara aqui, ó. Você vai prosperar. Que deixou de ser uma imaginação pública e passou a ser uma imaginação profundamente privada. Que no fundo, qual é a imaginação do Marçal? Uai, farinha pouca, meu pirão primeiro, uai. Vende os cursos aí, ganha dinheiro em cima dos outros, igual tu ganha dinheiro em cima de você, pô. Uai, come aí, ó. Pega a pamonha aí. Meti uma pamonha absolutamente desnecessária aqui na fala. O fato das pessoas terem adotado uma perspectiva completamente egoísta, ligada a uma agenda econômica farsesca, que é a agenda da prosperidade pessoal do Marçal, diz que as pessoas renunciaram a uma luta pública. As pessoas renunciaram a uma grande causa, e essa renúncia que elas tiveram, ela está se refletindo em desengajamento. Então o Bolsonaro, ele está morrendo, ele está agonizando em praça pública de maneira ridícula, e não haverá manifestações, não haverá nada. Ele será preso agora? Ora, se eu fizer uma análise jurídica, não. Mas, né, isso aqui é um estudo de poder, isso aqui não é um estudo de lei. Tudo pode acontecer. O que eu acho que ontem eu tava com o Orlando aqui, e eu pergunto, faço uma enquete, digite 1, se você acha que haverá comoção popular se ele for preso, ou digite 2, se vai ter uns louquinhos fazendo os barulhos e a vida vai seguindo nessa inércia meio triste que é o Brasil. Tá, uma boa pergunta. Ó, o pessoal tá digitando aqui no... Deu 2, né? É uma inércia meio... Tipo, pô, você viu, podia prender o Lula também. Vai ser mais ou menos isso o papo. Começou sim, se vai ter mobilização. Eu acho, galera, assim... Eu acho honestamente que a gente tá nessa pasmaceira e eu acho que a gente vai embarcar na pasmaceira. Uma novidade também, vocês precisam entender, é... O que fazem, o que pensam os mobilizadores do bolsonarismo hoje? Eles estão pensando em 2026. Se você é um quadro... Vamos falar. Quais foram os maiores quadros do bolsonarismo nessa eleição? Nicolas saiu grande? Ele elegeu uns caras dele? Sim. André Fernandes. Vamos botar aí Lucas Pavanato. Quem mais? Eu vou botar o Pablo Marçal, que é um cara que pega esse eleitor, mas não é. Porque se eu for tratar de leais ao bolsonarismo, eu não incluo nenhum dos outros 3. Né? Leais, assim. Notinhas eu vi de alguns. Ah, olha só, que absurdo. Agora, mobilização. O rei Bolsonaro, né, o líder de vocês, né, no jogo do xadrez, já tá em xeque, não é xeque-mate. Eu acho que o que aconteceu ontem foi colocar o Bolsonaro em xeque. E tem um monte de peão caindo. Os peões já foram presos lá na frente dos quartéis. O rei tá em xeque. Se o rei tá em xeque, o xeque-mate tá próximo. Vai haver alguma jogada desesperada do cavalo, as torres, os bispos vão atuar? Eu sei que um bispo vai, né? O Malafaia vai, mas... E os demais? Vai haver alguma jogada desesperada, no mínimo, pra fazer o rei ganhar tempo? Eu sinto que não. Eu sou bem sincero, eu não tô vendo nada disso. Eu tô vendo todo mundo preocupado com o próprio projeto político. E mais, num cenário em que o Valdemar da Costa Neto foi arrolado também, fica complicado. Teve agora a delação do Mauro Cid, ou o depoimento novo do Mauro Cid, certo? Certo. Isso aqui acho que complica bastante a situação. O Mauro Cid, ele é uma espécie de delator de ouro, né? Ele é um delator que teve o celular dele invadido pelas autoridades, né? Então eles apreenderam o celular e mesmo as conversas apagadas por ele foram recuperadas. E me parece que as conversas com os kids pretos foram recuperadas através do celular do Mauro Cid. E o Mauro, não dá pra negar que o Mauro Cid tem uma proximidade gigantesca com o Bolsonaro. Ele era espécie de o homem da mala do Bolsonaro. Era um cara que cuidava, inclusive, de afazeres domésticos do Palácio do Planalto. Mauro Cid é um cara que sacava dinheiro pra família Bolsonaro com cartão corporativo, se eu não me engano, no batalhão em Goiânia. Tá? Me corrija aí, mas é no batalhão em Goiânia. Então o Mauro Cid, reparem uma coisa, toda vez que eles precisam de depoimentos novos, eles precisam fundamentar algo,
eles fazem uma captação. Então vamos lá, Mauro Cid confirmou ao STF que Bolsonaro sabia de plano para matar Moraes, Lula e Alckmin. Acho que a parte mais engraçada do plano, eu entendo a função, né, do suposto plano de matar o Alckmin, mas, tipo assim, o Alckmin não fede nem cheira. É capaz de, assim, você matava o Lula só e aí enterrava junto o Alckmin vivo. Ele, estou sendo enterrado. Sabe? Porque o cara não fede nem cheira, água de chuchu, já era o apelido dele. Tipo, eu imagino o cara ainda tinha... É pra tirar no Alckmin mesmo? Só pra saber. O cara já tá morto, velho. O tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro, confirmou ao STF que o então mandatário tinha conhecimento sobre o plano de execuções Punhal Verde e Amarelo que pretendia executar o ministro supremo Xandão, blá 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 blá. A informação foi confirmada por César Bittencourt, que representa o militar na justiça. De acordo com o defensor, Mauro Cid participou como assessor, blá 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 blá, mas Jair Bolsonaro é quem tinha toda a liderança do processo. Veja, de acordo com a defesa do Cid assessorava, mas Bolsonaro tinha liderança. Bittencourt também confirmou que Cid forneceu mais detalhes sobre a atuação de Braga Neto no processo. Ao descobrir que Cid tinha conhecido sobre o plano de matar Alexandre de Moraes, Lula e blá blá blá, a Polícia Federal constatou que o tenente-coronel não cumpriu com o acordo de delação firmado com a investigação. Esse Cid só se ferrou, né? Só. Não, assim, o Cid vem colaborar de novo, que quando você tinha que colaborar, você não colaborou totalmente, né? Porque acontece, vamos lá, o Cid apagou as mensagens e ele não queria denunciar este elemento da trama. Denunciar que era ladrão, tudo bem, mas golpista para lá. Enfim, né? Situação complicada. Os investigadores suspeitaram que o ex-ajudante Jorge estava fazendo jogo duplo para proteger aliados e pediu a anulação do acordo de delação. Em audiência exata nessa quinta, o STF decidiu manter o acordo de delação de Mauro Cid. É isso, terminou? Sim. Em resumo, o Cid colaborou mais um pouco e aí o acordo foi mantido, né? Que situação. Amigos, que situação. Que situação. Eu vou falar uma coisa. Eu vou falar um negócio assim, não tem nada a ver com o caso especificamente. Mas a gente já passou por perseguições judiciais, desculpa. E é uma das piores coisas que pode ter. Você imaginar que estão grampeando seu celular, que estão atrás de você, que tem... E essas coisas aconteceram com a gente. Vamos lembrar, tá? Que, poxa, o Kim foi... É que até hoje não deram todos os nomes das pessoas que eram monitoradas pelo aquele aplicativo, aquele software que o Carluxo queria contratar. Vazou do Kim, vazou uma série de jornalistas, mas eu tenho certeza que eu estava nesse monitoramento, certeza absoluta. Foram acho que coisa de 5 a 15 mil pessoas que estavam monitoradas naquilo, era uma lista gigante. E eu me lembro muito bem do Alan dos Santos tendo a geolocalização de onde eu estava no dia da operação, à noite, falando, ele publicou foto, o Renan Santos, o que a turma do MBL está fazendo com o advogado tal, em tal lugar, em tal hora. Não tinha como saber. E eu estava assim, o Alan, na época eu fiquei quieto, mas sim, o Alan dos Santos estava certo. Como é que ele sabia? Depois veio a público que o software que eles tinham era um software que rastreava a antena do celular. Onde eu quero chegar? Cara, o assédio judicial, ou a perseguição, ou mesmo dentro da lei, é uma coisa que te deixa acuado, é horrível. Você parece que tá permanentemente perseguido. É uma das piores sensações. Você morre em vida. Morrer em vida é uma coisa muito burra, né? Você não morre em morte, então desculpa aí. Mas assim, você vai definhando mesmo, você vai definhando em pouco tempo. Você envelhece muito rápido quando isso acontece. A qualidade da tua vida é destruída e não vale a pena, né? E aí, desculpa fazer a digressão da digressão, né? Mas acompanhando um pouco a história do Alexandre, o Alexandre o Grande era um cara paranoico. E ele matou alguns... Bem-vinda, Carolina. Carolina que é linda como qual dessas duas aqui, hein? Ai, qual será, hein? Carolina, não sei. Sei que você é virtuosa e inteligente como as duas. O que acontece? O Alexandre era paranoico, então você imagina viver uma vida de paranoia, de imaginar que alguém tá conspirando pra te matar, como acontecia com reis e imperadores na antiguidade, né? Você estava permanentemente imaginando uma traição, permanentemente maquinando sistemas de defesa, e inclusive arapucas pros traidores. É uma situação muito ruim. Eu trabalho com política, eu já sinto isso. E aí isso tem gradações, tem momentos que você percebe que isso aumenta, diminui. Gente invadindo o teu celular, tentativas de invasão de celular recorrentes. Todo tipo de coisa, né? Eu sinto que hoje conosco isso diminuiu. Mas já foi muito... No governo Bolsonaro e durante o impeachment da Dilma eram coisas muito fortes. Muito, muito,
muito presentes e que te dão uma agonia. Volto a falar, você definha. Porque você tá... se tem alguém aqui que trabalha com psicologia que tá aqui no chat, pode falar. Né? Imagina a sua produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Ela dispara, é adrenalina e cortisol. Você dorme mal, você come mal, você não se exercita, você começa a engordar, você tá o tempo todo em alerta, você envelhece. Então, a família Bolsonaro, e esse é um dos motivos de eu nem... É uma coisa piegas da minha parte. Eu nem quero atacar muito, porque tem quase uma solidariedade ao que esses caras estão passando. É quase, é meio bizarro falar isso, mas essa sensação é horrorosa. Mesmo sabendo, minha opinião, que eles são culpados. Mesmo sabendo que o Bolsonaro sabia o que estava rolando, e ele participou de diversas reuniões, elas estão todas interligadas, e não vai dar... Eu não tô nem falando de kids pretos, porque isso é uma cereja de um bolo cada vez mais horroroso, um bolo verde e amarelo. É muito ruim. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Não desejo isso pra... Não, eu desejo pra algumas pessoas sim, mas... não desejo isso no caso, nesse momento pra eles. Eu não tô com essa cabeça. E é por isso que vocês não estão vendo nem de ninguém do MBL, tá? A gente sabe que, pô, a gente tem várias lideranças. Muita gente tem motivos pra não gostar dos Bolsonaro. Posso falar do Kim, por exemplo. Pô, já aprontaram muito pra cima dele. Arthur... Honestamente, eu quero que essa guerra passe logo, porque ela envolve... desculpa, você aceitar envolve o entendimento de que você não tem condições de mudar o Brasil hoje. Já parou pra pensar nisso? Você que tá nos assistindo, não existe mais aquelas manifestações, não existe aquele clima do impeachment. Quem viveu aquilo, assim, aquilo passou. Tudo aquilo acabou.